Boa noite, meus amores. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em que momento você vai assistir, ou seja, bem-vindo a essa gravação da nossa primeira aula, o automático que comanda a sua vida. Boa noite, povo lindo! Como estamos? Todo mundo bem? Prontos e prontas para tirar a venda dos olhos? Fala assim, eu tô pronta, Rê. Ou eu estou pronto. Boa noite, amados. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Maga. Boa noite, Graziele, Daniela. Como estamos por aí? Todos bem? Fala assim, eu vou tirar a venda dos meus olhos. Eu vou tirar a venda dos meus olhos. Boa noite, Ananda. Boa noite, Lilian. Elaine, Zandrinha. Estou pronta. Isso mesmo. Eu estou pronta para tirar a venda dos meus olhos. Juliana. Letícia. Gabi. Que lindeza. Glorinha. Tô pronta. É isso aí. Começamos com tudo. Boa noite, Camis. Juseia, Dani, Adriana. É, amores. É, meus amores. Chegou o momento, né? De realmente tirar a venda desses olhos. Por que raios que eu estou agindo dessa forma? Que horas são as lives? As lives diárias são às 6h30 da manhã e as aulas desse movimento que antecede a abertura da aliança vão ser às 20 horas. Para vocês não perderem nada, amores, da programação, digita a palavra aliança e entra pro grupo, porque aí essa é a maneira da gente se comunicar e passar todos os avisos para vocês, passar os avisos das aulas. Então, assim, ó, digita aliança. Vamos com tudo. O olho de Horus. É isso aí, maravilhosa. Gente, falando nisso, eu comprei um papiro tão bonito lá no Egito que agora eu vou mandar emoldurar. Ainda não tive tempo, mas na próxima semana eu vou me organizar para isso. Um papiro belíssimo, depois eu vou mostrar pra vocês. Neuza, Ieda. Que lindeza. Pami, Marisa. Isso aí, gente, digita aliança pra vocês acessarem, tá? Pra vocês conseguirem entrar no grupo, combinado? Gente. Oi, Sinara. Quero ver muitos coraçõezinhos maravilhosos e maravilhosas do meu coração. Ó, coraçãozinho, aperta nesse coraçãozinho aí, porque o Instagram entende que ele pode mostrar para mais pessoas, beleza? E aí, pra evitar qualquer coisa, eu resolvi fazer aqui no Instagram, porque eu sinto que a gente tá mais próximo. Readoro a sua make. Ah, obrigada, maravilhosa. Obrigada. Aproveita e compartilha, pega esse aviãozinho e chama todas aquelas pessoas que você ama muito e que você deseja que essas pessoas também tirem a venda dos olhos. Aquelas pessoas que você deseja muito que 2026 seja o melhor ano da vida delas. Então compartilha, a gente compartilha coisa boa com quem a gente ama, né? Então compartilha, pega esse aviãozinho aí, sente no coração e chama quem você ama de verdade, tá? Obrigada. Ai, amiga, tô de Riviera, tá vendo, Camis? Gente, olha que Riviera linda. Não digo nem de que eu ganhei, né? Não digo nem de que eu ganhei, que coisa linda, gente. Ai, minha cara. Obrigada, amiga. Ganhei de presente de Camis, menina. Olha que coisa linda. Amei, amiga, amei. Ai, gente, eu tô pronta pra viver o melhor ano da minha vida. Amores, vamos começar? Ananda também. Gente, eu tô cheia dos presentes. Ananda, olha minha caneta. Ganhei na imersão. A Ananda me deu uma caneta belíssima também. Gratidão, mana. Gente, vamos lá. Eu quero que vocês comecem. Essa aula vai fazer você refletir
No final eu vou passar um exercício, tá? Até a nossa próxima aula. E você vai me trazer as respostas, né? A sua percepção na próxima aula. Então, antes de tudo, né? Eu quero que você entenda, gratidão por tudo e por tanto. Pois então, se preparem. Se preparem. Ela tem bom gosto, né? A Camis tem. A Camis é maravilhosa. Ai, gente, vocês são muito maravilhosas. Gratidão, viu? Ah, lindezas. Amores, lembra que eu contei pra vocês algo que eu coloquei muita intenção há pouco tempo atrás, pra quem não acompanhou a tour há pouco tempo atrás, tipo semana passada, eu fui para o Egito, né? E eu fui em uma viagem iniciática e tudo, e eu gosto de colocar intenção em tudo, apesar, né, de ser uma viagem espiritual, e eu queria acessar níveis mais profundos, camadas mais profundas, que eu talvez ainda não estivesse vendo, né? E no caminho para ir, eu fui fazendo um mantra, uma oração. Eu vou contextualizar para vocês entenderem como que a coisa acontece. E aí eu fui mentalizando, eu tava super feliz, né? Tô começando 2026 com essa viagem internacional maravilhosa, super feliz e grata e, enfim, o meu voo sairia daqui de Brasília 5h50, é isso. Enfim, gente, acordei 3h30 da manhã, mais ou menos, 3h30, e saí de casa 4 e pouquinho, já tava tudo pronto, e eu cheguei no aeroporto na hora correta, tudo bonitinho, cheguei com calma, acordei bem cedo, bem tranquila. Guarde essa informação. Por que eu fui bem tranquila? Porque na minha lista de cocriações, eu decidi que 2026 seria um ano de muita prosperidade, mas de um lugar de leveza, de um lugar de mais calma, de um lugar, de outro lugar, né? Eu naturalmente fui sendo desde pequena empurrada pra vida, então vambora, eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Linda, maravilhosa, faço e aconteço. Mas aí depois eu falei assim, mas se eu crio a minha realidade, então agora, esse ano, vou criar de outro lugar. Guarda essa informação. Anteriormente, eu tomei uma decisão que seria tranquilo, que seria leve. Você tomou uma decisão, eu tomei uma decisão. Beleza? Guarda a informação. Fui para o aeroporto com calma, não em cima da hora, adiantada. Eu iria encontrar com o grupo, que a gente fez uma viagem em grupo, né? E aí eu iria encontrar com o grupo em Guarulhos, né? Em Congonhas, perdão. Em Congonhas, 15 horas e pouquinho e a gente ia embarcar pro outro voo, a gente ia pra Roma de lá. E beleza, então eu tava com muito tempo, eu ia chegar em São Paulo 7 e pouquinho da manhã. Eu falei, não tem problema, eu vou passar lá e fico lá tranquilo esperando a hora, não tem problema. O importante é eu chegar como? Adiantada, com calma, tranquila, né? Lê do engano. Chego eu, linda de maravilhosa, tranquila, lá no aeroporto. O que aconteceu? Alterar o horário do voo. Pra que horas, gente? 10h50. Calculei. Ainda chegarei com 2 horas de antecedência, porque eu iria despachar a mala e voo internacional são 2 horas, né? Beleza. Aí o rapaz que tava com a gente, que tava responsável pelo grupo, o Rafa, falou assim, não... eu liguei pra ele e falei, Rafa, aconteceu isso, né? Alteraram aqui o horário do voo, não explicaram por quê. Segundo eles, é porque tava chovendo, e aí eles falaram que não. Ele falou, não, deu uma chuva aqui, mas bem tranquilo. Eu falei, então, mas alteraram. E aí, ok, não, Rê, vai dar tempo, vem tranquilo. E eu, relaxei. Ai, tá de boa, gente, tá tranquilo. Não, suave. Fui pra sala VIP, fiquei lá belíssima, tomei meu café com calma, tudo seguindo. Eu falei, tá tudo certo. Deu o horário de embarcar. Fui pro portão. Ai, meus amores, 10h50, cadê a aeronave?
Não tinha chegado, tava atrasado. Resumo da ópera, eu embarquei 12:10. Nesta hora começou a me dar um leve desespero. Aí eu falei, mas ok, vai dar certo. Ok, eu falei como que iria dar certo? Não, eu só disse, vai dar certo. Seguimos viagem, chego em São Paulo, do 1h45, eu tinha até 14h40. Porém, eu tinha que pegar o raio da mala despachada. Beleza. O avião parou e nada do povo descer. Pra ficar ótimo. No início, no voo anterior, eu tava na frente. Depois, eu fiquei aonde? A penúltima, lá atrás. Imagina o vulco do tumulto, né? Eu falei, cara, ferrou. Aí depois todo mundo ficou na frente. Nada. Eu fui conseguir sair da aeronave. Já era 14h15. Desesperada. Nessa hora eu falei, ferrou. Ferrou muito. Beleza. Presta atenção. Qual foi a minha decisão? Com tranquilidade, né? Lá atrás, nas cocriações. Um ano tranquilo. Porém, escreve uma coisa. Toda vez que eu tomo uma decisão, a vida vai me mostrar o que está, quais são os padrões, quais são os movimentos automáticos dominantes na minha vida que me impedem de ter aquilo. Bingo. Presta atenção. Toda vez que você toma uma decisão, a vida vai trazer experiências do que você está acostumado. O que eu tô acostumado? Eu dou conta, eu me viro, nossa, Rê, como você é maravilhosa, você conseguiu. Cancela isso. Aí, beleza. Cheguei lá, corri pra pegar a mala e eu falei, cara, essa mala, ela tem que aparecer muito rápido. Gente, ó. E nisso eu falando com o Rafa, lá do grupo, eu falei, Rafa do céu, pelo amor de Deus. E ele já tinha perdido totalmente as esperanças. Ele falou, cara, não vai dar tempo. Ele falou assim, a gente tá no último portão, você vai ter que atravessar, no último, pra você despachar a mala, encontrar com a gente. Aí ele não queria meio que me desanimar, mas eu vi que ele já tinha jogado a toalha. Eu falei, cara, ferrou. Aí eu tô lá esperando a bendita da mala e nada da mala. Nada da mala. Aí me deu um estalo, eu falei assim, quer saber? Que se lasque a mala. Chamei o pessoal lá da companhia, falei, moço, deixa eu te falar aqui, tá com a AirTag, depois eu consigo pegar essa mala? Mais ou menos daqui 12 dias. Ele olhou pra minha cara assim e falou, moça, você é doida, como é que você vai viajar sem mala? Ah, moço, chega lá, eu compro, eu tô com a mala de mão que eu preparei aqui, tá de boa, tá tranquilo. Ele olhou pra minha cara, você consegue, mas eu acho loucura. E aí eu falei que se dane a mala. No que eu falei que se dane a mala apareceu. Gente, o que eu falei? Tranquilidade, né? Amor, o meu cardio nunca esteve tão em dia. Nesse dia eu vi que meu condicionamento físico é maravilhoso. Graças aos anos de treino, mas eu vou te falar. Peguei o carrinho e só que era 25 minutos de onde eu tava até onde eu tinha que chegar. E eu só tinha 15 minutos. Ele falou, Rê, não dá tempo. Aí o cara olhou pra minha cara assim. E eu falei, moço, então eu vou. Ele falou, mas é o último portão, moça, só um milagre. Aí eu falei, não, tudo dá certo pra mim, não sei o quê. Peguei e fui. Fui igual a louca. Era o elevador abrindo a porta. Tudo cooperando. Gente, eu consegui chegar em 14 minutos. Quando eu cheguei esbaforida. A tranquilidade da garota. Morrendo. E ai, meu Deus do céu. Moço, aí ele olhou pra minha cara. Se acalma. Não tinha ninguém, gente, mais. Todo mundo já tava lá no portão e tal. E aí ele, se acalma. Não tem por que ficar assim. Eu falei, mas é porque tá em cima da hora. O Rafael é orgulhoso do condicionamento. Aí eu falei assim, não, mas é porque tá em cima da hora e tal. Ele olhou pra minha cara e falou assim, não tem por que se preocupar. Eu falei, gente, ele assiste minhas lives, que loucura. Mó maravilhoso. E ele, não. Aí ele, toda calma, despachou a mala, vá com calma. Aí eu, beleza. Tudo bem, amor, tudo bem. Aí eu fui com tranquilidade. Depois que eu passei por essa
a adrenalina toda, essa descarga, o que meu corpo tava querendo? Quem que adivinha? Adrenalina. Depois da adrenalina, eu embarquei, cheguei lá pingando. Parecia que eu tinha que fazer o treino. Pingando. Aí o Rafael olhou pra minha cara assim, ele falou: eu tinha certeza que você não ia conseguir. Eu tinha certeza absoluta que você não ia conseguir. Aí eu, mas eu consegui. Só que na hora eu ainda não tinha pescado o que tava rolando. E eu, claro que eu consegui, não sei o quê. E aí falei, era o desapego, era soltar a mala. E aí, coitado, o buraco era bem mais embaixo. E eu falei, cara, olha como os eventos na sua vida acontecem. E você fala assim, aconteceu, menina. Olha, cancelaram o voo. Eu não tive nada a ver com isso. Será? Porque lá atrás eu tomei uma decisão. Então presta atenção, porque na sua vida você vai tomar uma decisão pra fazer diferente, pra ter algo diferente. E a vida vai te mostrar o que está predominando. O que tá governando? Então, tem alguma coisa automática. O que é automático? Eu vou, eu resolvo, eu dou conta, não interessa a que preço. Pera lá, interessa sim. Aí, beleza, a gente embarcou. Quando eu sentei que o sangue esfriou, veio o quê? O que veio depois da adrenalina? Alívio. Ai, meu corpo adorou aquele alívio. Nossa, você já passou por algum estado de adrenalina, obviamente, com certeza. Sobrevivência, meu Deus. E daqui a pouco você... Ai, não é assim? Ai, que delícia. Não foi suficiente para acordar. Não foi. Mas a minha intenção com esta viagem iniciática era me mostrar o que está oculto. Já que eu fui olhar o Egito e passar por experiências iniciáticas, espirituais, para enxergar o oculto. E eu disse, me mostre o que está oculto. Não interessa o que seja, eu quero saber. Aí, nos processos, passei por vários processos, mergulhos profundos por lá. Aí, ok, maravilha, gente. Você acha que acabou? Não, porque eu não tinha entendido o recado da vida e eu não ia sair dessa viagem sem entender. Eu entendi várias outras coisas, acessei muitas coisas, E aí, onde era o profundo? Pra mim, através da decisão que eu tomei lá atrás. Esse ano, vou fazer tudo com tranquilidade. Na elegância, com calma. Ok, então eu preciso entender como eu estou agindo de forma automática para que eu saia disso, desse vício. E aí, tudo bem. Voltamos, viagem maravilhosa. Voltamos. Tudo lindo. Eu tentei adiantar o meu voo pro sábado, a gente chegou no sábado 18 e pouquinho e tinha um voo para Brasília 22 horas, eu cheguei aqui meia-noite. Aí o voo era de manhã, enfim, não deu certo para eu adiantar. Eu falei, quer saber? Vou dormir aqui mesmo em São Paulo, amanhã eu venho tranquilamente, vou pegar um hotel aqui perto, beleza. E amanhã eu venho com o quê que eu falei de novo? Com calma. Eu estava em Congonhas, né? Beleza, maravilha. Olhei 500 vezes a passagem, 500 vezes. Tudo certo, tudo bonito, tudo maravilhoso. Fui para o hotel, dormi. O sono dos justos, estava exausta, dormi. Porém, no hotel tinha serviço de transfer. O voo era 9h05, o embarque era 9h05, eu tinha que despachar mal. 9h05, então eu tenho que chegar lá até 8h05. Daria pra tomar café? Daria, mas fofocas no astral. A galera falou, Renata, saia mais cedo. Eu saí mais cedo, nossa, mas tem tempo, é domingo. Porém, domingo atípico, era aniversário de São Paulo, eu não sabia, né? Aí tinha umas vias lá fechadas, tinha corrida e tal. Aí, quando deu 5h15 da manhã, eu acordo. Eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou me adiantar pra eu chegar com calma.
Beleza. Tomei meu banho e tal. Quando tava dando 15 para as 6, desci. Aí o rapaz falou assim, vai ter o transfer 7 horas. Se você quiser, dá tempo. E daria tempo. Eu ia chegar lá 7h30, tranquilo. Ainda ia ter meia hora, né? Mas algo me dizia, não, peça um Uber e vá logo. Não tomei café. Fui pedir meu Uber, linda de maravilhosa. Cheguei lá 7h20, 7 e pouquinho. E aí lá na Latam eu tinha que imprimir a etiquetinha. E eu digitando o localizador. Nada. Tava dando erro. Chamei o rapaz da Latam. Ele, moça, eu não tô desconfiando de você não, mas eu vou digitar, porque talvez pode ter sido uma letra errada, né? E eu não fique à vontade, problema não é importante, é você imprimir esse negócio. Ele não achou o voo, gente. E aí ele olhava pra mim, ele olhava pro negócio e tava dando erro, ele me ajudando. E aí ele olhou, ele, moça, deixa eu te falar. Você tá em Congonhas, mas o seu voo é em Guarulhos. E encerra às 8h05. Era 8h25. Eu falei, véi, ferrou. Ele só olha pra minha cara e falou de novo a palavra que o cara no início falou pra mim. O que ele falou? Corre. Falei, véi, ferrou. Beleza. Já tava perto de onde tinha táxi, eu só fiz assim. Primeiro taxista que estava parado na minha frente, parece que ele estava me esperando. Ele olha pra minha cara e fala, tá indo pra onde? Aí eu, moço, o negócio é o seguinte, eu preciso chegar em Guarulhos até às 8. Gente, nesse dia eu chamei São Miguel Arcanjo, Saint Germain, Jesus, Maria e Deus e o mundo, porque eu vi a morte. O cara não falou nada, ele simplesmente só falou assim, vem. Eu falei, não, porque taxista é malandro, né? Aí eu falei, não, me fala o valor da corrida. E aí ele, não, vamos, o importante é você chegar. Eu falei, deixa, ok, o importante é eu chegar. Beleza, já sabia, né? Fui. Gente, o cara não era louco, não. Ele não era louco, não. Ele era além. Gente, nessa hora, eu tinha que ir segurada naquele negócio e e fechando os carros. Gente, eu nunca vi uma pessoa dirigir desse... Nunca mais eu reclamo do meu marido. Nunca mais. Eu achava que o Bruno dirigia rápido. Não, o Bruno é um anjo. E aí ele, moça, fica tranquila. E não sei o quê. E vai dar tudo certo. O importante é você chegar. Porque você sabe, né? Se você não conseguir, tem uma multa. Eu falei, moça, eu vou chegar em casa hoje. Gente, eu nunca passei tanto medo na minha vida, mas eu rezava tanto. Ele, não, fica tranquilo que eu faço isso aqui todo dia. E o cara muito loucão mesmo. Eu falei, minha Virgem Santa, e eu tentando fazer uma cara de paisagem pra não pesar, porque sei lá, né? E eu falei, minha Virgem Santa, é hoje. Gente, ele tirava fino assim nos carros. E eu falei, meu Deus, eu quero chegar, mas eu quero chegar viva. E aí, nessa hora, era uma loucura. E o cara louco, ele, não se preocupa não. Porque assim, quanto que é pra você, se você pagar de multa? Sei lá, moço, uns 2 mil e pouco, 3 mil reais. Aí ele, não, eu te deixo em Brasília por 1.500. Eu falei, é o quê? Eu falei, não, moça, você não tá entendendo. Eu vou chegar em Brasília hoje e eu não vou de casa, tá doido? E o cara muito louco. E ele, não, então... a corrida, sei lá, 250, mas é domingo, e aí vai ser 285. Cara, o cara tava correndo tanto, eu não queria saber de nada, eu queria chegar viva. Eu, não, tá, tranquilo. Aí ele, mas aí você sabe que você vai ter que pagar a minha Heineken, né? E eu, o quê? Eu falei, gente, o que esse cara tá falando? Aí ele, não, uns 300 reais, né, pra eu tomar minha cerveja. Eu, tá, moça, eu só quero chegar. E o cara chutado. E tava dando que eu ia chegar exatamente 8h05. Gente, o cara correu tanto que eu cheguei 7h50. E a minha alma, ela já tava no aeroporto há muito tempo, porque ela já tinha sumido, ela já tinha saído. E eu falei, cara, meu Deus do céu. Só que, abençoado seja esse taxista loucão. Eu já abençoei muito a vida dele. Porque graças a uma coisinha que ele falou, eu acordei pra vida e eu integrei. O que ele me disse? Não é possível, né? Eu vou ter que ir pra igreja. Além de tudo, ó, que eu ainda ouvi. Graças a Deus que ele falou isso. Eu vou ter que procurar a igreja, eu vou ter que rezar mais. E eu, por quê? Você acredita que eu só
atraio, ele falou esta palavra. Qual era a chance? Ele era muito inconsciente, mas ele disse a palavra atraio. Muito doidão ele. E aí ele falou assim, eu só atraio pessoas assim. Assim como? Aí ele disse, que estão em cima da hora, que estão atrasados, que eu tenho que fazer milagre. Aí eu, nessa hora, meu eu superior disse, entendeu? Aí eu, merda, entendi. O que eu entendi, galera? Que eu estava viciada nessa adrenalina. Conseguir as coisas, mas, nossa, heroicamente, bravamente. Nossa, como ela conseguiu. Nossa, como tudo dá certo pra ela e eu. Aí eu falei assim, o que eu comecei a fazer? Comecei a respirar. Porque o corpo queria o quê? Adrenalina, pra depois sentir o alívio, toda a bagaceira toda. E eu, mas agora eu não vou te dar o que tu quer. Apesar que eu já tava desesperada, mas na hora que eu entendi, eu falei, respira. Aí na hora que ele falou, moço, realmente, se você mudar esse padrão, aí você vai mudar o tipo de pessoa que você tá atraindo. Você tem razão. E eu, comecei a respirar e caiu um véu. Nessa hora caiu um véu. Falou assim, isso aqui era o mais profundo ainda, que você, pela decisão que você tomou lá atrás. Eu falei, gente, como que pode ser tão automático e você não percebe? E você acha que é um monte de coisa e você fala assim, ó céus, ó vida, ó azar, é uma resistência. Ai, inveja, gente. Me poupe. As pessoas têm mais o que fazer. Na verdade, é o seu sistema nervoso viciado, o seu corpo. E aí, como acontece? O seu corpo viciado nessa adrenalina que criou um padrão neurológico ali, e isso conversa com o seu campo que te entrega evidências e situações que vão reforçar aquilo que o seu sistema pede, como atrasos completamente improváveis, situações completamente improváveis para que eu sentisse adrenalina e depois consegui. Consegui. Com emoção ou sem emoção. Só que isso acontece na sua vida de diversas maneiras. Gente, nessa hora, é como se tivesse arrancado assim. Falou assim, você vai enxergar agora ou não? O que isso ia me custar? Sei lá, minha vida? Porque o cara era muito louco. Eu senti medo dele. Eu rezava, real, eu tava rezando, Arcanjo Miguel, me proteja com seu escudo, minha filha, eu rezei pra geral. O Bruno me ligando, eu não tinha condições de atender, eu só rejeitando a ligação, ninguém tava entendendo nada. Ninguém sabia o que tava acontecendo. E eu só rezando pra chegar em casa. Tava chegando em casa. Acabou? Não. Chuva louca em Brasília. Na hora que o avião vai aterrissar, o que ele fez? Arremeteu. Não tem como. E eu, gente, qual é a chance? E ficou. E não tinha autorização. Gente, nós vamos tentar mais uma vez, senão nós vamos voltar para São Paulo. E eu, pronto. Aí nessa hora eu já tinha entendido o jogo. Eu só respirei, eu falei assim, eu posso voltar para São Paulo. Pode acontecer o que for, mas eu não vou te dar o que você tá querendo. E eu respirei para quebrar esse ciclo. E eu quero te fazer uma pergunta assim muito séria. Muito séria. Quem é que tá tomando as decisões na sua vida? Aí você vai falar, ué, sou eu! Eu que tô tomando as decisões da minha vida. Você? Tem certeza? Ou é um mecanismo automático que aprendeu a funcionar, apesar de você? Que mecanismo é esse?
que você começa a atrair uma série de eventos. Por exemplo, eu já tive mentoradas que eu ajudei, que elas simplesmente tinham dinheiro na conta e deixavam para pagar, tipo assim, vou perder algum benefício, vou perder um desconto, pagando a conta 10 horas da noite e 11 horas da noite no último dia. O dinheiro estava na conta há muito tempo, ela não pagou antes. Por quê? Por que que você parece jogar em um time oposto àquilo que você quer? A ficha caiu aí também. Gente, eu tô falando que eu não tô pra brincadeira. Quando essa venda foi arrancada, eu fui no voo inteiro, escrevendo as percepções, e eu falava, caramba! Eu falo com vocês e eu estou arrepiada. Porque a maioria das pessoas, né, acha que tá vivendo ali as escolhas. Ah, não, eu tô vivendo aquilo que eu escolhi, né? Mas a verdade é que a maioria tá vivendo só da resposta. Então, eu não tô agindo, eu só tô reagindo. Meu mecanismo é fazer as coisas ao mesmo tempo e querer ter tempo. E aí você se atola de coisa, porque, eu vou fazer tudo. Sendo que meus pensamentos sempre falam que eu não tenho tempo. Tá entendendo? E aí você se sente vitoriosa. E aí a galera vai lá e fala assim, nossa, como as coisas dão certo. Nossa! Chegar atrasada. Tem pessoas que têm um mecanismo de chegar atrasada. Por quê? Porque aí ela vai começar a dirigir chutada, sei lá, dirigir, sair correndo pra pegar um ônibus. Aconteceu um monte de coisa pra você sentir o quê? Mais adrenalina, me manda mais. Mas você não quer chegar atrasado, você quer chegar no horário certo. Mas o corpício vai dizer não. Não. Por isso eu sempre achava o mágico dizer, comigo tudo é na emoção, vamos cancelar isso agora. Será que precisa ser na emoção? Eu vivi isso bem de perto e eu garanto pra vocês que comigo eu tô fora. Eu tô fora. Tá? Então, quando eu tô falando, gente, essa questão de automático, eu quero que você tire da sua linda cabecinha a ideia de que pensamento, né? Tire da ideia de que o automático é um pensamento negativo, é uma crença limitante. Não, o automático, ele não tá na sua mente. O automático, ele tá no corpo. Escreve aí, o automático está no meu corpo. O automático está no meu corpo. Perdi o voo por conta do meu marido que sempre atrasa. O automático está no corpo. E o Dr. Joe Dispenza, o que ele fala? Ele explica que o nosso corpo é como se fosse a nossa mente inconsciente. E ele tá guardando todas aquelas memórias, né? Então, o automático é o que é a química, né? É o vício celular que tá nas nossas células. E o que é isso? É o jeito que o seu corpo aprendeu a se mover. Pra quê? Pra sobreviver. É o jeito que o corpo entendeu que ele vai sobreviver. E isso nasce... E aí nasce o quê? Uma legião de pessoas, o quê? Exaustas. Olha isso.
que eu tomei? Sempre vem acompanhada de uma decisão, gente. Então, eu vou decidir algo, eu vou escolher algo pra minha vida. O que eu escolhi? Vou fazer tudo com calma. Eu vou abolir essa palavra da minha vida. As minhas amigas, ai, nossa, tá sempre na correria, né? Muito trabalho, não sei o quê. Cara, não. Que dia que eu posso encontrar com as minhas amigas com calma? Mesmo que eu tenha um curto período de tempo, mas eu vou chegar com calma. Eu vou ver as pessoas com calma. Eu não tenho mais essa imagem de corrida, uma vida muito corrida, as coisas muito exaustivas, nossa, que agenda. Isso é escasso. Ensinaram que isso é bonito, mas isso é escasso. Isso é escasso. E não falo de escassez financeira. É uma escassez do corpo. Então é o jeito que o seu corpo aprendeu a se mover na vida para sobreviver. Só que lembra que você não quer sobreviver? Lembra? É o ritmo que o seu coração, quando chega, por exemplo, um boleto. O que seu coração sente? Não vou dar conta. Meu Deus, que boleto grande. Sabe aquela contração no estômago? Tem pessoas que sentem desespero de quê? Quando tudo tá na correria? Tem pessoas que sentem desespero quando tudo está calmo demais, porque o corpo não está recebendo aquele excesso, né? De emoção, de adrenalina. E aí o que acontece? Não, tá calmo demais, deixa eu procurar um probleminha aqui pra mim. Deixa eu procurar um problema. É o estado de alerta, né? Que você entra, ele entra ali sorrateiro, ele não te pede nem licença. E eu quero que você anote isso aqui no seu caderno, porque a sua realidade, ela não vai responder ao seu desejo. Entende isso? A realidade, ela responde à sua assinatura química que o seu corpo solta. E se essa química, ela é de guerra, o seu corpo vai entender a paz como uma ameaça. Tá muito bom pra ser verdade. Cancela isso, né? Não tá tão quieto. Mas você não pensa isso racionalmente. O seu corpo, ele começa a buscar. É um problema aqui, tava tudo tão calmo. Você tava de férias, do nada você quebra a perna, começa a adoecer, passa mal, um negócio louco, menina. Não é? E eu quero que você perceba onde é que você tá. Eu estudo muito, eu analiso muito a minha vida, a vida dos meus alunos, a vida das pessoas que chegam, a vida dos meus mentorados. Eu observo tudo. E nessa análise muito profunda, eu separei 4 perfis. Vê onde você tá. O primeiro perfil, presta atenção. Primeiro perfil. Aquela pessoa da urgência, que é o viciado em adrenalina. O que acontece? Tem pessoas que só vão funcionar quando o prazo vence. Quando o boleto já foi, ela vai ter que pagar juros, vai ter que correr atrás de outras coisas. Ou então quando ela dá medo, sabe o medo? Eu tenho muito medo, tenho muito medo. Tem medo ou tá viciada no medo? Ou o medo te faz se sentir viva. Essa adrenalina faz você se sentir vivo, viva. Mas é sempre aquela pessoa que ela atrasa, mas ela fala assim, não, mas eu fico tranquila porque eu sempre dou um jeito. Não, eu sempre vou dar um jeito, eu sempre dou um jeito. Não é isso que acontece? Não, eu sempre dou um jeito, eu dou um jeito, eu me viro. Eu sempre me viro. E aí eu quero te perguntar, você dá um jeito e você se vira a que preço? A que preço? Então, você aprendeu que com
Que foco, né? Ele vem o quê? Com pressão. Eu só tenho foco, eu só consigo focar nas coisas, ou quando alguém me desafia, ou então quando você tá nas últimas. É um trabalho da faculdade, é um relatório do trabalho que você postergou e deixou por último. Por quê? Porque seu corpo quer sentir aquilo. Não é? Então, o que acontece? Você aprendeu que o foco, ele vem com a pressão. E aí o seu corpo ficou viciado em cortisol. E aí, se não tiver o risco de dar errado, você não sente energia para fazer. Então, beleza, mas o que aconteceu antes disso? O ambiente que você vivia, ele era instável. Ele era imprevisível. Qual que é a mentira que você conta pra você mesmo? Eu funciono melhor sob pressão. Menina, eu consigo produzir tanto sob pressão. Eu me dou muito bem. Com pressão. E você aprendeu isso. Qual que é a verdade? Eu sou viciada no alívio de sobreviver ao caos. Não é o caos que alimenta, mas é o alívio que vem depois do caos. Eu percebi isso. Eu percebi isso depois de todo o rolê, depois que o cara olhou pra minha cara e falou assim: eu vou parar de atrair esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Que tipo de gente, moço? Só pra saber. Aí ele, essas pessoas assim, em cima da hora, não sei o quê, nananã, e eu... Meu Deus. Aí eu entendi. Eu falei, abençoado seja tu. Abençoado seja você. E aí, o que eu queria depois? A paz. Deu tudo certo. Meu Deus, eu consegui. Não é um alívio gostoso que você sente? Esse é o primeiro perfil. O segundo perfil é o pilar de aço. Vê se você é o pilar de aço. Veja bem. O que é o pilar de aço, gente? Se é aço, é uma pessoa que aguenta o quê? Tudo. O pilar de aço é o perfil daquela pessoa que sustenta tudo, que aguenta tudo, ela resolve tudo. Então você segura o problema dos outros, né? E os outros nem te pediram ajuda não, tá? Você resolve, você também não pede ajuda, você bate nos peitos, você fala assim, eu resolvo sozinho. Vive cansado, mas é a pessoa que é extremamente funcional. Ela é tão galera, ela é tão legal, ela ajuda todo mundo e tá sempre exausta. Ai, gente. O que é a biologia por trás? Você foi muito elogiada por ser forte. Nossa, você é tão forte. E aí você aprendeu o quê? A dissociar, né? Você desligou o sentir para você poder fazer. E aí o seu sistema nervoso fez o quê? Travou o modo luta. Porque eu recebo aplausos. Uhul! Aplausos, que pessoa maravilhosa! Que diva! Que deusa! Que deuso! Não é assim? Parabéns! O que aconteceu antes disso, gente? Você teve que... São pessoas que tiveram, gente, na vida que amadurecer rápido demais. Pessoas que lá atrás, na infância ou durante a vida, elas tiveram que abruptamente amadurecer muito rápido. Pessoas que não poderiam ser fracas. Eu tenho que ser forte. Porque você aprendeu lá atrás. A vida exigiu de você isso lá atrás. É assim que acontece. Você amadureceu muito rápido. E aí a vida veio te arrastando assim, ó. Gente, entender isso aqui, acompanhar esse processo vai mudar a realidade. Eu sei que essas aulas elas vão mexer em níveis muito profundos. Mas é para que você desperte. É para que você saia desse automático. É para que você retome o seu lugar, a sua maestria,
a sua calma, a sua abundância. Recupere a sua vida. Aprendi logo cedo a fazer comida, limpar a casa, tomar conta dos meus avós e por aí vai. Tô ligada, gente. Olha, o meu segundo perfil é o reflexo disso, fibromialgia. Qual que é a mensagem do inconsciente? O que o inconsciente está falando para esse segundo perfil, pilar de aço? É o quê? Se eu relaxar e soltar o controle, tudo vai desmoronar, porque eu não sei quem sustenta. Eu nunca tive quem me sustentasse. E eu não tô sustentando, eu tô falando de sustentar financeiramente não, gente. Mas eu não tenho como receber ajuda, eu não sei receber ajuda, eu não sei pedir ajuda. E se eu relaxar, eu tenho a sensação de que eu perco tudo e que tudo vai desmoronar. Olha, ó, olha o que a Roberta tá falando. Tirei 15 dias de férias e estou trabalhando de casa. Qual é o medo? Vai desmoronar tudinho. É assim? Qual que é o terceiro perfil, gente? O terceiro perfil, eu coloquei o nome de termostato quebrado, que é o quê? A pessoa que prospera e perde. Ganha e perde. Ganha dinheiro, o carro quebra. Melhora, né? Você melhora a saúde, aí você entra numa confusão, numa briga, se estressa e vira aquele peteco todo de novo. Qual que é a biologia por trás disso? O seu corpo, ele tem um limite de tolerância pro que é bom. É louco isso, né? Mas o corpo, ele cria uma resistência. Então, até aqui você pode ir. Passou disso aqui, porque isso não é conhecido. É perigoso. É perigoso. Então, quando entra alegria ou dinheiro, né? Eles excedem, passam daquele teto que o seu sistema nervoso, ele acha seguro, que ele vai ter uma trava. Você vai prosperar e vai bater em algum tipo de trava. Ele vai falar, daqui pra baixo, daqui pra cima não. Aí acontece de tudo na vida da pessoa. Mas ela decidiu prosperar lá no final do ano, nos grupos. Eu decidi prosperar, Rê. Eu sei. A vida vai escancarar o que tá oculto. Eu decidi fazer uma mudança, vou mudar de carro, vou fazer transição de carreira, vou fazer isso, vou fazer acontecer. A vida vai te mostrar o que tá te impedindo. Como? Eventos? Atrasos. Beleza. Seu sistema nervoso, então, acha seguro e aí ele trava, né? Então, você começa a se auto-sabotar. Pra quê? Pra voltar ao nível de estresse conhecido. Estresse com boleto, estresse com aluguel, estresse com a prestação, estresse com dinheiro, família que pede dinheiro emprestado não paga, empréstimo. Eu tenho que lidar com tudo isso, porque isso tudo me libera um medo e esse medo me deixa viva. O que sou eu sem esse medo? O que sou eu sem esses problemas, ora bolas? O que aconteceu antes disso, gente? Você viu sofrimento ligado ao dinheiro. Você ouviu tudo que vem fácil, vai fácil. Ai, quem muito cresce, uma hora o tombo é maior. Quanto maior o crescimento, maior o tombo. Ou você não ouviu isso? Aí, o que o inconsciente fala? O que ele fuxica pra você? O que ele vai falar? Qual que é a mensagem dele? Que ele tá no seu ouvidinho. Receber custa caro ou é perigoso? Guarda. Tá muito bom. Tá cancelado, né? Obviamente. Gente, o quarto perfil, eu coloquei o nome de alérgico à paz. Tem gente que é alérgico à paz. Rê, fala sério. Quem é o maluco que não vai querer ter paz na vida? Conheço, hein? Conheço. Quem é o alérgico à paz? A pessoa que não sustenta o bom.
Ela tem alergia, dá giriza, né? Dá um... Chega a pele... Como assim? A pessoa vai até um lugar bom, ela chega até um nível bom, mas ela não consegue permanecer, ela não sustenta. Quando a vida dela acalma, ela cria um problema, uma confusão mental, ela começa a entrar em paranoia, ela começa a criar problema onde não tem e a vida vai responder, obviamente, se você tá pensando aquilo repetidamente até que aquilo se torne uma crença. Então ela começa a entrar num estado de confusão mental. Biologia por trás disso. Seu corpo não reconhece a paz como uma casa. Então a pessoa começa a procurar problema. Ai, fulano me olhou torto. Ai, fulano falou assim comigo. Gente, não tá acontecendo nada, mas a pessoa tá criando porque ela não sabe viver em paz. Ela não sabe, o corpo dela não sabe viver sem uma confusão. Eu conheço pessoas que não sabem viver sem uma confusão. Confusão. Aí eu falo, cara, não é possível. A confusão acha essa pessoa. Não é que a confusão acha, ela chama, o corpo chama. Ela quer a confusão para se sentir viva. Ela quer a fofoca para se sentir viva. Ela quer o problema, ela quer o caos, ela quer estar enfurnada em, sabe? Em determinadas situações que ela criou, porque o corpo não sabe ficar em paz. Esse relacionamento aqui tá muito bom. Não, eu acho que essa pessoa, ela tá mentindo pra mim. Não, eu acho, e a pessoa começa a criar. Não, você viu lá, o jeito que fulano olhou pra mim? Não, eu acho que tem alguma coisa estranha. E ela começa a criar. Então o corpo não sabe reconhecer a paz como uma casa, e aí a paz parece perigo. Liga o estado interno da pessoa. É perigoso. É perigoso. Essa pessoa aqui vai te passar a rasteira. Ela é muito boa. Não, ninguém é tão bom assim no mundo não, Renata. Não, imagina. Não tem pessoas que são assim? Até parece. Ela sempre tá desconfiada de tudo e de todos. O silêncio para essas pessoas parece uma tempestade. E elas interpretam a vida assim. E aí você cria o ruído, né, para antecipar o golpe, aquilo que o seu estado interno tá pedindo. E o que aconteceu antes? O que aconteceu para essa pessoa ter esse perfil? Na vida dela, ela passou por mudanças muito abruptas, muito. Da vida, ela passou assim, sabe quando a vida vem e parece um trator e vem um monte de coisa, um monte de evento e teve muitas mudanças muito abruptas e o corpo dela não conseguiu assimilar e integrar tudo aquilo, então veio mudança assim, muito acelerada, ou ela passou por perdas inesperadas. Ela não estava esperando e do nada, ela perdeu, ela passou por perdas muito profundas na vida. E aí, o que o inconsciente dela tá falando? Olha, aquilo que é bom não vai durar. O que é bom não dura. É melhor você mesmo estragar antes que a vida te pegue de surpresa. Tem como julgar essas pessoas? Não. Tanto quanto eu, não é assim? Cada um tem os mecanismos que passaram. A pessoa passou por situações adversas. Não tem como julgar. Mas aonde você se percebe? Nossa, eu me percebi em todos. Me percebi em um, me percebi em dois. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa mais ser assim. A gente vai trabalhar isso de uma forma muito profunda na aliança. Então, no meu novo programa, que é a aliança. É a aliança com você, com a sua vida, com a prosperidade, com a leveza. É melhor sofrer logo do que ser obrigada a sofrer. Tá entendendo? Tá entendendo? Ouvir que nada dura pra sempre. Então, assim,
é melhor, antes da vida me surpreender dessa forma, como ela já me surpreendeu, eu dou um jeito. Eu vou fazer isso. Você entende? Me encaixei em todas, mas atualmente não. Desde que eu resolvi me separar após 8 anos e 9 meses de casada, a minha vida mudou radicalmente. É isso. E chega uma hora que a vida nos convida a ter esse estalo, a acordar para a vida, a entender qual que é o que você pode começar a compreender, né? Eu quero que você perceba de forma bem profunda, com presença, que nenhum desses 4 pontos significa que é uma pessoa fraca, de jeito nenhum. Quanto mais a gente reconhecer isso, mais isso perde a força. É como se fossem bloquinhos. Tem um bloco ali que sustenta isso. Quando eu percebo, ele cai pela metade já perde essa força, porque você se torna consciente. Então percebe que nenhum desses padrões significa que são pessoas fracas, muito pelo contrário, não tem ninguém preguiçoso. Nenhum desses padrões significa que a pessoa é preguiçosa, que ela é uma pessoa fraca, muito pelo contrário. Na verdade, são pessoas que se tornaram máquinas de sobrevivência altamente eficientes. Mas você não veio para cá para sobreviver. Você não veio para cá para que o seu corpo sofra dessa forma. Às vezes a pessoa está criando uma dor, uma doença, alguma coisa e ela nem sabe porque ela se acostumou com a dor. Não é assim? A dor como uma proteção. Sinta-se todas abraçadas, sabe? Todos, porque eu sei que tem alguns meninos aqui também. Mas o melhor disso tudo, gente, é que esse automático que hoje, né, ele te limita, que agora você tem consciência que ele te limita, ele te servia pra quê? Pra te salvar. Ele só tava tentando te salvar. Mas hoje a gente chega num ponto em que, cara, é verdade. Peraí. Eu vou estar mais consciente na minha vida, eu vou estar mais presente na minha vida. Então, a adrenalina te salvou quando você era criança. Quando você foi uma criança que precisava ficar alerta. Eu, com 3 anos de idade, eu vi minha mãe correndo do meu pai ao redor da mesa, porque meu pai, sei lá qual foi o rolê, meu pai queria esganar minha mãe, matar minha mãe, bater na minha mãe, sei lá. E eu estava debaixo da mesa com 3 anos. Eu lembro dessa cena. Tá entendendo? E eu não tô falando isso pra me vitimizar, não, gente. Cada pessoa tem a sua história. Mas eu quero que você entenda que episódios da sua vida foram ensinando você como sobreviver, como as coisas são perigosas, como se não pode confiar. Tá entendendo? Então fala assim, a partir de agora, eu vou escolher fazer diferente. Escreve aí, eu escolho fazer diferente. Eu escolho despertar. Eu escolho renovar a minha aliança comigo, com a minha vida. É, gente, é surreal, sabe? Então, essa força que te salvou quando ninguém te ajudava, foi isso que te salvou. O medo de prosperar te protegeu de quê? De ser julgada. Te protegeu de perder tudo. Ah, já que quem ganha perde, eu prefiro ficar aqui porque aí eu não vou ter o risco de crescer e depois de cair, né? Isso mantém muita gente na escassez. Porque o maior medo das pessoas que prosperam é perder tudo. E voltar. Então ela prefere nem passar por isso. Eu prefiro nem passar por isso, você tá doido? Então o problema, amores, não é viver, né? Viver assim uma fase. O problema é quando essa sobrevivência, ela vira o que há de mais sagrado que não era pra virar, o que? A sua identidade. Então, quando essa sobrevivência, ela é a sua identidade, que é como você se reconhece, que é como você se vê, é como você pensa que você existe, esse é o problema. Quando a sobrevivência vira identidade, é o problema. E o problema, né, é que esse programa de
proteção, podemos chamar assim, virou uma prisão, mas não precisa mais ser assim. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem, então eu quero que vocês anotem essas perguntas para nossa próxima aula. Eu quero que você se perceba ao longo desses dias. A nossa próxima aula é no dia 3, terça-feira, né? Terça-feira, dia 3, a gente tem a nossa segunda aula, tá? Nossa segunda aula. Então, eu não quero que você saia mudando nada, não precisa. O que eu quero de você? Você não consegue mudar um vício químico só com força de vontade, porque se fosse assim todo mundo conseguia, só com motivação, só com pensamento positivo. Não é assim que a gente muda, tá? Eu só quero consciência daqui até o dia 3, daqui até a nossa próxima aula. Então, nos próximos dias, eu quero que você observe quando é que eu estou criando uma urgência desnecessária. Primeira pergunta para você se auto-observar. Quando é na minha vida que acontecem, ou que eu tô criando, mas aí que você tá criando inconsciente, tá? Não é para ter culpa nem nada disso, é só pra gente pegar. Quando é que eu estou fabricando, quando é que eu tô criando essa urgência desnecessária? Número 2. Quando é que eu recuso a ajuda? Você sabia que tem pessoas que se recusam a receber ajuda para se manter no controle? Observe se você faz isso. Eu não quero um julgamento rápido, eu quero que você vá olhar para a sua vida e para os eventos que estão acontecendo ou que vão acontecer nos próximos dias para você se observar. Sem julgar, é só perceber. Não tem julgamento, é só... Por que eu tô negando ajuda? Por que eu tô querendo ficar no controle porque eu não confio em ninguém? Porque eu tive sempre que estar aqui no comando? Porque se não for eu, vai desmoronar. Quando é que eu me recuso à ajuda, né? Para me manter ali no controle. E número 3, quando é que eu sinto medo porque tá tudo dando certo? Quando é que eu tenho medo de perder? Quando tá tudo dando certo, eu começo a sentir um medo, tipo um alerta. Quando é? Quando é que eu sinto medo porque tá tudo dando certo? Eu quero só essas 3 perguntas de auto-observação até terça-feira. E eu quero que você me conte quais são as fichas que caíram para você ao longo desses dias. Quais são os pequenos eventos? Porque se você se mantiver presente nessas 3 perguntas, a vida naturalmente vai te mostrar. Coisas pequenas no cotidiano, sentimentos que vêm nos seus relacionamentos, na sua vida, com seus amigos, com seus parentes, com seu marido, com sua esposa, tá? No trabalho, no trânsito, na vida. Eu quero que você se auto-observe, tá? Eu vou pedir para as meninas vão mandar no grupo. Então, digita aliança, entra no grupo, que aí eu vou passar, a equipe vai mandar depois da live, quando a gente encerrar, eu peço pra Naná mandar, tá bom? E, gente, esse automático, ele não vai rodar sozinho, ele vai precisar sempre de um combustível, né? E esse combustível para fazer esse automático rodar, né? Esse combustível são os contratos. Então, sabia que existem acordos invisíveis? Lealdades, pactos de escassez que mantém, esse sisteminha aí ligado na tomada, que é o que a gente vai falar na terça-feira. Então, é uma aula seguida da outra, mas que você vai entender que uma coisa conversa com a outra, e como que esse mecanismo funciona. Então, esses acordos invisíveis, que existem lealdades que você nem se deu conta, pactos de escassez que vão mantendo você nesse sistema e mantém ele de pé, ok? Será que você está sendo leal com alguém? Entende? Então, na aula 2, no dia 3, às 20 horas, a gente vai avisar para vocês no grupo, então entrem pro grupo, fiquem lá no grupo, tá? Qual foi aquela oração
que você falou sobre os ancestrais. Eu vou preparar um PDF com essa oração para nossa segunda aula, tá? Mas foi assim, mentalmente, né? Eu fui fazendo, na hora que eu tava indo pro aeroporto, na ida, eu fiz um mantra, eu fiz uma oração que eu tenho o costume de fazer quando eu tenho algo, né, que pra mim é muito interessante. Ancestrais, querida ancestralidade, me olhem com amor, se eu der muito certo, se tudo der muito certo pra mim, me olhem com amor, me olhem com né, me olhem, me abençoem. E aí eu fui fazendo um mantra, né, que eu gosto sempre de fazer, mas eu vou trazer ele bonitinho pra vocês fazerem e já começarem esse movimento. Então, no dia 3, chama suas amigas para entrarem no grupo, fala desse movimento que tá acontecendo, porque eu tenho total certeza do que eu vou entregar, do que vai ser a aliança e quantas vidas vão ser tocadas por esse movimento, tá? Então, gente, se auto-observem, vou passar as perguntas lá e até depois na terça-feira eu vou contar algo pessoal que tá acontecendo, não comigo, mas com uma pessoa da minha família que eu amo muito, mas que aconteceu durante o processo, né, lá no Egito, e eu sei que nada é por acaso, né? Enfim. Mas terça-feira eu conto pra vocês. Então, um grande beijo no seu coração. Eu quero saber de vocês, me mandem no direct o que mais tocou vocês nessa aula. Comentem aqui, vai ficar salva. O que mais tocou vocês? Quais são os perfis que vocês se identificaram? É em todos? É em um? E fala assim, eu vou romper, eu vou despertar, tá bom? Essa é a palavra. Então, um grande beijo no seu coração, gratidão pela sua presença. Amo muito vocês. Amanhã tem live às 6h30 da manhã. E dia 3 é o nosso segundo encontro e vai ser, profundo, porque nós vamos pegar nas raízes, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite e até amanhã. Vamos juntos, tá? Beijo.